Gabriel principalmente. Gente, eu acho que chegou uma parte assim, muito top do Difflin, que nós estávamos com muita expectativa. Quero chamar aqui os nossos pais, os nossos pastores, pastor João, pastor Eliane. Fica à vontade, sintam-se em casa, tá? Vocês gostam dele, gente? Senti muita firmeza, não. Vem, senta aí, pastor João. Eu quero chamar também um casal muito precioso para nós, que é o Mateus e a Lise. Olha só, não querendo fazer contenda, mas eles fizeram mais barulho para eles do que para vocês. Aham. Você percebeu, né? Depois você já corta uns do louvor ali, já bota na disciplina. E vamos chamar o Nando e a Vanessa. Gente, para nós foi mais Murcho. murcho. Glória a Deus, queridos. Só para você entender o que vai acontecer agora, nós vamos ter um painel, ou um workshop, ou alguma entrevista sobre relacionamento, né? Por que, querido, que a gente está fazendo isso? E a gente vai fazer muito mais vezes. Como vocês ouviram, no dia 24 vai ter um pouco falando acerca de futuro dos adolescentes, porque se nós, como igreja, não preparar, não ensinar, não alertar, queridos, o Burger King, ele investe pesado no negócio. Então, é o nosso papel. Amém? E algumas pessoas fizeram algumas perguntas no Instagram, né? E eu quero já pedir perdão se a sua pergunta não for respondida aqui, mas no Instagram ela vai ser respondida, tá? E pastor João, pastor Eliane, Mateus e Lise, mais conhecido como Malise, né? Eles vão estar respondendo algumas coisas. Por quê, querido? Quando a gente chega numa certa idade ali, da juventude e adolescência, o que a gente pensa? Quando eu casar, as coisas vão acontecer. Aí eu vou viver para Jesus, aí o negócio vai pegar preço. Primeiro eu preciso casar, para depois, né? E nessa ideia, muitas pessoas pensam como eu pensei. Vou casar, vou alugar uma casa, falar pastor, orar e está tudo certo. Só que a gente não pensa, não para meditar no desafio que muitas das vezes está nos esperando, né? E antes de começar, eu queria pedir para o pastor João e para a pastora Eliane falar assim, um micão que um dos dois pagou. Um de vocês dois, quer falar primeiro? Para conquistar, assim. Para conquistar, vai pastora, vai. Já vi que tem uma pesada aí. Bom, eu vou contar a minha, depois ele conta a dele, então, né? Há exatamente quase 23 anos atrás, né? Eu conheci esse moço, mas pensa num moço difícil, gente. Pensa num moço difícil. E um dia a gente se encontrou. Gente, ainda bem que Navegantes não mudou muita coisa, né? Mas a gente se encontrou aqui no trevo da Balsa, né? Ele estava indo sentido Balsa ali. Eu estava com a minha prima. E ele, como sempre, bem alinhadinho, todo mundo sabe. O cabelo nunca mudou, tá, gente? O cabelo é o mesmo desde lá até aqui, né? Nunca mudou. Mas ele estava muito alinhadinho, né? Aquelas camisetas baby look, fortinho, sabe aquela coisa toda, né? Eu dando assim, olhando para ele, cumprimentei, dei aquela cheirada no cangote. Ele nem bola não deu para mim, gente, nem bola. Pensa no menino difícil. Mas, né, naquela época a gente não conhecia Jesus, né? Então acabamos depois de quase 3 meses, né? Ele deu bola para mim. 3 meses, gente, né? Então, assim, mas a gente, né, acabou dando o primeiro beijo. Olha aí o errado da coisa, né? Que já nova, eu tinha 15 anos de idade, né? Mas pensa num beijo ruim. Misericórdia. A gente não orou antes, né? Então,
não funcionou o negócio. Esse para mim, do nosso relacionamento, foi um dos maiores micos, né, do início, porque não ficou legal. Só Jesus na nossa vida, gente. Graça e paz, queridos. Boa noite, Paz Church. Está um pouco alto, né, esse microfone aqui, né? Baixa um pouquinho o retorno para nós, meu filho, por favor. Para mim, queridos, é uma alegria imensa, viu, Nando? Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Isso sem me preparar, viu, pastor? No domingo passado, ele falou, nós vamos fazer um painel. E o pastor e a pastora estão convocados a estar conosco. Mas eu estou muito feliz. Obrigado pelo privilégio de estar aqui diante de pessoas tão preciosas. Estamos aqui diante só da nata, né, dos prateleiras de cima, só que estão aqui hoje. Obrigado, pastor Jadilson. Meu Deus, amo a sua vida, sua família. Brigadão mesmo. Pastor, o outro pastor também, o pastor Diego. Não conheci ainda pessoalmente, não estivemos juntos batendo um papo, mas só de saber que o senhor está no meio dessa galera top aí, com certeza o senhor também é da prateleira de cima. Tamo junto, viu? Coraçãozinho para ti aí também. Sérgio e Tati, então, o que falar desse casal? Que eu amo demais, demais mesmo da conta. Um relacionamento antigo, né, Sérgio? Cadê o Sérgio? Tá lá, né? Nós conhecemos esse casal como o casal do pudim. Pudim e nhoque, gente. Meu, se você não comeu o nhoque da dona Tati ainda, te convido a você se achegar. Bom demais estar aqui com vocês. Queridos, falando sobre o mico, obrigado, meu amor, por você ter insistido. Obrigado, glória a Jesus. E hoje nós estamos aqui, quase 23 anos, né, como ela falou, e fruto desse relacionamento, 3 filhos lindos, maravilhosos, e cheios de Jesus também. E já veio mais uma agregada agora, né? Nós temos a Gabi, que é a nossa filha, casada com o Lucas, que nós amamos demais também. E o Natan vai fazer 17 anos, eu creio que breve também já vai estar, né, se encaminhando aí também. Parar de falar que ele não gosta que eu fale essas coisas. Quando a gente deu o primeiro beijo e tal, não ficou legal. Mas mesmo assim, eu também não fiz muita questão, sabe, gente? Como disse ela, eu era um pouco meio na minha, assim. Aí eu fui viajar. Fui viajar para a casa da minha mãe, no interior do Paraná, fui passar umas férias lá. E cheguei lá, uma semana depois, gente, o coração começou a bater de um jeito por essa menina. Eu falei, meu Deus, acho que eu estou gostando dela. Aí eu todo já, né? Já tinha caído a ficha, eu estou apaixonado. Né? Coração a mil. Eu escrevi uma carta, naquela época era carta, tá, gente? Hoje é WhatsApp, e-mail, tudo, né? É um negócio violento hoje. Aí eu escrevi uma carta, e eu fiquei lá 15 dias na casa da minha mãe, e aí eu retornei de viagem. Retornando de viagem, eu já fui atrás dela, queria ver ela. Aí marcamos para nos encontrar, e eu todo bobo, achando que ela ia comentar alguma coisa da carta, né? Cheguei, tal, não falou nada, achei estranho. Eu fiz uma carta assim, declaração, algo maravilhoso, né? Para mim, no meu coração, na minha mente, eu ia chegar e uau. Mas nada, silêncio, não tocou no assunto e tal. Eu também não falei nada, né? Fiquei quietinho, na minha. Acho que passou uma semana depois, ela me liga ou a gente se encontra, a carta chega na casa dela. Uma semana depois que eu tinha chegado de viagem. E aí depois a gente foi conversar sobre o assunto tal, e enfim, eu penso que esse foi um dos micos também, né? Para mim. E tem mais um ainda, né? Tem um segundo mico também. Andando de bicicleta, ela tinha uma bicicleta, eu não tinha nada, gente. Nem bicicleta eu tinha. E aí eu carregando ela na bicicleta, na esquina da casa dela, era mato aqui atrás, tudo mato, assim, a gente foi virar a esquina.
e eu me atrapalhei todo naquela bicicleta e a gente cai de perna para o ar. Aquilo ficou marcado também, né, amor? Mas foi muito legal, gente. Quem não pagou mico, né, gente, no relacionamento? Amém. Foi legal, não? Hoje eu percebi, pastor João, que o senhor falou de carta, muitos ficaram tipo, Não entenderam. do que ele está falando, né? Quer dizer que antigamente você tinha que escrever no papel, colocar no correio com um selinho que você tinha que comprar, para o negócio chegar no destino, e às vezes demorava semanas e meses para chegar. E ele chegou e ficou triste porque a carta, achou que ela não gostou da carta, mas não tinha recebido ainda. Eu comecei a rir antes dele falar, porque eu já ouvi essa história. E agora, esse casal jovem aqui, a gente opinou para fazer um painel sobre relacionamento, trazer um casal mais maduro, mais experiente, e um casal mais verdinho, né? Recém-casados, vai fazer 2 anos, né? Mês que vem, né? São um casal de filhos muito preciosos, discípulos amados. Assim como outros jovens da igreja, eles também fizeram um romance real, né? Um namoro da corte, como muitos conhecem. O primeiro beijo foi... Eu ia falar aqui, não, mas foi lá na casa dele, no altar, né? Que foi quando o pastor falou, eu os declaro marido e mulher. Aí, pensa no beijo que esse menino deu. Meu Deus! Aí, esse foi bom, né, Lise? Esse foi bom, foi depois casado, esse foi bom, né? Agora, se vocês têm algum mico assim que vocês querem compartilhar, para a gente dar um... Então vai, só um, eu sei que tem muitos, mas... Som. Paz, Senhor, igreja. Gente, eu tenho alguns micos, né? Mas eu vou contar só um, então, para não ficar feio. Então, né, como a gente fez o romance real, então nós não éramos acostumados a sair sozinho, né? A gente sempre saía com a galera e tal. E aí chegou o grande dia, né, do pedido de casamento, né? Que você foi me levar para jantar. Aí ele foi me levar para jantar, e aí, né, eu já sabia que era um pedido de casamento, né? E aí eu estava muito nervosa, e a gente foi numa churrascaria, e aí, né, chegou as entradas e tal, e eu comendo ali, e eu super nervosa, porque a churrascaria era um pouco pequena, então as mesas eram muito próximas uma da outra, né? E eu com vergonha, e eu, né, tentando puxar assunto e tal. Aí eu pensei, vou tomar o meu suco aqui, né, já tinha comido e tal. E eu tomei o suco e eu me afoguei com aquele suco. Só que tinha, tipo, umas mesas perto de mim e todas elas estavam cheias, e a gente estava numa mesa no cantinho. E aí eu ficava assim... E ele, toma suco, amor. E eu... E ele, amor, toma suco. E eu na mente dele, Jesus, ajuda ele a entender que eu tô afogada com esse suco. E aí, eu não sabia onde que era o banheiro, né? Porque eu nem levantei. Eu sentei na cadeira, parecia que tinha uma cola, assim, eu não levantei por nada dali, né? E aí eu me afogando com o suco e eu olhando ali, Deus, ajuda ele a entender que eu tô afogada com o suco, que tinha um pozinho, né? E foi muito engraçado. Daí eu pedi água, né? Espírito Santo ali em Libras, eu pedi uma água, não sei. Mas ele conseguiu entender que era uma água, e daí ele trouxe água pra mim e deu tudo certo. E aí depois... Você quer contar esse, amor? Que é teu, né? Não, mas é teu. Meu Deus, gente. Tem vários micos, mas... esse eu não vou contar mais. Muito constrangedor. Tá, vou contar. Nesse mesmo dia, a gente estava lá jantando, aí terminamos tudo e eu queria pedir a conta, né, lá, pagar para ir embora. Só que eu não sabia como fazer isso, porque era um lugar um pouquinho mais chique, eu nunca fui em lugar chique. A gente ia na pastelaria, sei lá, no lanche da esquina. Na taberna. Aí era a primeira vez que a gente tinha feito isso, aí a moça abençoada veio com a conta, né? Aquele negocinho que ela põe assim na mesa. E eu olhei, não, moça, eu não quero mais nada. Eu pensei que era o cardápio. Aí a Liz ficou olhando pra mim, eu fiquei olhando pra Liz, a mulher ficou olhando pra mim. Aí eu
falei, quer saber, eu vou abrir isso aqui. Aí eu abri, aí vi os numerozinhos ali. Aí eu olhei, tá bom, vou pagar. Esse foi um dos micos, né? Amém. Glória a Deus. Agora que já quebramos o gelo, vamos à pergunta, né? A primeira pergunta, nós vamos fazer da seguinte forma, querido. Nós vamos fazer uma pergunta para cada um aqui, e em seguida nós vamos abrir, caso você queira fazer uma pergunta, levante a sua mão, que esse jovem aqui bem bonito, ele vai levar o microfone até você, tá bom? Então, a primeira pergunta vai aqui para o pastor João, sobre casamento, pastor João e pastor Eliane. O que eu preciso para ser um bom sacerdote na minha casa? Qual é a dica que o senhor dá assim, para aqueles que estão prestes a se casar, ou que estão já casados há pouco tempo, né? Você tem 1 minuto e 30 segundos para responder. Pregar, o senhor pode pregar amanhã, se quiser. Uau! Gente, é uma pergunta muito boa, né? Porém, a resposta é muito simples. Primeiro, você precisa conhecer o seu papel. Ponto. Qual que é o seu papel? Como sacerdote. Como cabeça do seu lar. Provedor, protetor, você promove, você protege, você conduz a sua casa para os pés do Senhor. Então, não tem muito segredo. Eu preciso conhecer qual que é o meu papel e querer, diante de Deus, cumprir o meu papel. Respondida a pergunta. Deixa eu só complementar. Provedor, protetor, amigo, companheiro, né? Um bom ouvinte, né? Tudo isso faz parte, né? As mulheres sabem me ajudar melhor nisso, né? Porque às vezes o homem ele coloca na cabeça que o papel de ser um bom sacerdote é ser um homem de Deus, não ter vícios nenhum, não fazer nada de errado e prover a casa. Está errado, né, se pensar só dessa forma. Isso é uma obrigação. Mas, para você ser um bom sacerdote, você também precisa ser amigo, você precisa ser companheiro, você precisa ser um bom ouvinte da tua esposa, dos teus filhos, né? Você precisa ser aquele cara que vai suprir as necessidades emocionais da sua família. Amém? Amém. E complementar também, e principalmente também você precisa, você é a representação de Jesus dentro da sua casa. Então você precisa ser parecido com Ele. Você precisa revelar Jesus na sua casa, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Mas eu ainda não sou casado, mas eu quero aprender esse sacerdócio. Então comece a praticar com seus pais, com a sua mãe, sabe, com seus irmãos. Comece a praticar esse sacerdócio com eles, que eu creio que você vai ser bem sucedido. Amém. Vamos lá para a segunda pergunta, e é para Lise e para o Mateus. Qual o verdadeiro propósito desse romance real? Qual o propósito de fazer? Bom, primeiro, o propósito principal é você, menina, entender o jeito que você deve ser amada. Através dos olhos do Pai, que é Deus. Porque o mundo, ele dá muitas opções para as meninas ser amada, né, gente? Mas Deus não. Deus, ele dá uma opção para a gente ser amada, né? Que é o quê? É você ser única, exclusiva. E o romance real, ele direciona totalmente a isso. Você ser única, você ser tratada como você merece, como ele planejou, como ele sonhou. E é isso. Amém. Bom, acredito que olhar para o romance real é como Cristo olha para a igreja. A gente está aqui na terra e há uma preparação, né, para o grande dia, onde Cristo virá buscar a sua noiva. O casamento é um reflexo disso. E o romance real é uma preparação para que isso aconteça.
Não há um meio termo. Porque quando você fica com uma pessoa, você está pulando etapas. E Deus, Ele não pula etapas. Por isso que a imagem do romance real é basicamente isso, né? A preparação da noiva para um noivo, né? Onde você vai se conhecer, vocês vão se conhecer. Você vai entender quem é a pessoa com quem você vai casar, porque muitos jovens hoje se juntam e nem sabem com que pessoa que está ali convivendo. Vai descobrindo ao passar dos meses e às vezes é muito desagradável. E o romance real é uma ferramenta muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Onde está acontecendo muito isso, de as pessoas estar se entregando uma para as outras sem pensar nas consequências, né? E não é isso que Cristo quer para os seus filhos. Amém. Só para complementar, o romance real, ele começa a partir de que você nasce, né? Quando você nasce, você não se relaciona com ninguém, só com a sua família. E ali você é preparado, a sua mãe, seu pai lhe ensina que você vai namorar no tempo certo, né? E chegou o tempo certo, para nós, né, aqui, o romance real é um noivado. Para o mundo, você namora, depois de não sei quantos anos, depois de ter se lambuzado, depois de ter feito tanta coisa, você você noiva, né, que a pessoa vem ali e te pede em casamento, e depois você casa. Mas para nós, não. O romance real, você ora antes, faz o romance real, né? Você ora para que Deus confirme, porque o romance real não é brincadeira. Você começa o romance real como se fosse um noivado, com um tempo, né? Acredito que determinado, né? Vamos orar ali por 8 meses, 1 ano, no máximo, porque ninguém é de ferro, amém? E depois você casa. Então, o romance real é um propósito, assim, que veio do coração de Deus. É jovens que querem ser santos mesmo, que escolheram, né, ser santo, viver a santidade. Só complementando, nós temos, né, convidados aqui, só esclarecendo o que é o romance real, para quem não sabe. O romance real é o namoro santo, onde você não tem toque físico no decorrer desse namoro. Você vai dar o primeiro beijo no altar no dia do seu casamento, você vai tocar no seu, né, na sua esposa, no seu esposo, após você, né, dizer o sim no altar. Então, é para aqueles que realmente eles querem crescer em Deus primeiramente, para depois desfrutar, né, digamos, das vontades da carne, no momento certo, abençoado, né, debaixo da lei do homem, debaixo da lei de Deus. Então, é um namoro santo. Nós temos, né, sempre ensinamos isso aos nossos jovens, né, e a gente, né, já tivemos jovens aí que, né, como o Mateus e a Lise, né, o Lucas e a Gabi. Me lembro, tem mais alguém, gente, que fez? O John e a Vanderleia, né? Vários jovens, né, que decidiram por esse romance real, por não viver aquilo que o mundo ensina, que é o ficar, que é o se beijar, o se amassar e tantas outras coisas, né? Então, mas eles decidiram primeiramente buscar em Deus, né, e realmente a confirmação de Deus pelo sentimento deles e a confirmação da vontade de Deus pelo casamento deles, e decidiram desfrutar, né, das vontades da carne, depois que um era do outro verdadeiramente. Esse é o romance real. Amém. Glória a Deus. Lembrando também que o romance real, nós não colocamos ele como uma obrigação para você. Você faz se você quiser, né? Se você não quer fazer romance real, não tem problema, né? Você vai continuar caminhando conosco da mesma forma, vamos continuar celebrando juntos ao Senhor Jesus, mas é uma decisão muito pessoal sua, né? E da pessoa que você escolheu aí. Amém? Outra pergunta aqui, pastor João. Essa aqui eu tenho certeza que foi um solteirão que fez. Mas antes de eu fazer ela, eu quero saber, alguém aqui na plateia tem alguma pergunta? Levante sua mão assim. Aqui não, é plateia que fala? Não?
aqui na nave da igreja que está sentado. Alguém quer fazer uma pergunta? Gente, vocês perguntam tanta coisa para o Google. Pergunta para nós aqui também. Amém? Vou lançar outra aqui enquanto você se encoraja. Essa aqui, pastor João, eu creio que todos vocês vão precisar falar ela. A pessoa, ela pediu uma dica para encontrar o varão ou a varoa. Eita. Meu Deus. Uma dica para encontrar o varão Ou a varoa. ou a varoa. No caso, a pessoa certa. Exato. Eu acho que primeiro, antes dele encontrar a pessoa certa, ele precisa ser a pessoa certa. Ele precisa... Foi legal essa, né? Muito boa, muito bom. Foi top, né? Foi na veia essa, É. de primeira. Pergunte para você, será que eu sou a pessoa certa? Né? Uma dica que eu sempre dou para as moças, quando ela vai encontrar o varão, verifique se o varão é dizimista, fiel e ofertante. Uma dica aí. Porque se ele não tem o coração de ser um dizimista, um ofertante na igreja do Senhor, como é que ele vai investir na sua vida? Para fazer lá o seu cabelo, a sua chapinha. Cuidado. Eu penso que a gente pode sim dar várias dicas. Ver se ele realmente é um homem de Deus, se ele... E não é pelo... Às vezes a gente confunde, né, um homem de Deus com talvez a apresentação da pessoa, como ele se posiciona, como ele fala. Mas, na verdade, às vezes a gente se engana também. Né? Eu costumo ver se uma pessoa realmente ela é um homem, uma mulher de Deus, pelos frutos do Espírito estampado na vida dela. Pá, não tem erro. Não adianta falar em línguas, vir para cá, pular, chorar, e tá. Mas você não vê a marca do Espírito Santo dela através dos frutos do Espírito. Eu penso também que é uma outra dica para encontrar o varão e a varoa. Uma dica também, né, para quem quer iniciar um relacionamento e não tem certeza se aquela pessoa que você gosta é a pessoa certa. Eu sempre digo, né, sempre disse isso para o Lucas, digo para o Natan e para qualquer jovem. Primeiro, né, você orou, você teve a confirmação do Senhor se essa pessoa é a pessoa certa? Segundo, a pessoa certa, né, a pessoa que Deus enviou para a tua vida, ela não traz confusão. Então, que Deus não é um Deus de confusão. Então, né, para você saber se é a pessoa certa, primeiramente, pergunta para o seu pai e para a sua mãe o que eles acham dessa pessoa. Eles sentem paz em você namorar essa pessoa, ou você, né, entrar num romance real com essa pessoa? O seu pai e sua mãe, eles estão de acordo com isso? As pessoas que são a sua cobertura espiritual, a sua liderança, o seu discipulador, eles estão de acordo com isso? Porque eu digo assim, ó, se você fala de... Né, uma menina vai falar para o pai e para a mãe, olha, eu estou gostando do menino tal. E o pai e a mãe dizem assim, olha, eu não sinto paz, não é bênção para você, já não é a pessoa certa. Porque se o pai e sua mãe não sentem paz nesse sentimento, nesse namoro, sai fora antes que dê mais confusão. Né? Então, primeiro ponto a gente saber é a confirmação de Deus, só que muitas vezes a gente se engana porque a gente acha que porque a gente está gostando, a gente acha que aquele gostar, a nossa paz interior, né? Porque a gente quer tanto aquilo, a gente acha que é confirmação do Senhor, mas aí a nossa família, as pessoas que estão ali do nosso lado, que nos amam, não sente paz nesse relacionamento. Então, não é a pessoa certa, que quando é a pessoa certa, né, os seus líderes, os seus pais, todos eles vão sentir paz e todos eles vão te abençoar. Então, está aí um dos segredos também para você saber se é a pessoa certa ou não. Bom, na minha época de adolescência, eu tinha muito essa dúvida, porque muito se fala em encontrar a pessoa certa. Mas vamos supor que eu encontrei a pessoa certa para mim, e outra pessoa veio e casou com ela. Quer dizer que nunca mais eu vou ter a pessoa certa para mim? Então, eu tenho certeza que
Deus dá a oportunidade de duas pessoas se encontrarem e se tornarem a pessoa certa uma para a outra. Porque se a gente ficar procurando, a gente vai só se frustrar. Eu encontrei a Liz e ela me encontrou e Deus deu essa oportunidade. E Deus deu essa oportunidade da gente se tornar a pessoa certa um para o outro. E como é que isso aconteceu? Através de oração e propósito. Não uma oração de, eu quero saber se é ou não é. Não, eu quero realmente entender que essa pessoa vai ficar comigo o resto da minha vida, até, sei lá quantos anos, 120, né? Até Jesus voltar. E foi algo com realmente propósito, que era sim ou não. A gente estava disposto, se fosse não, a não. Entende? E é isso. Complementando, né? Deus, agradeço pela oportunidade de conhecer meu marido. Complementando isso que o Matheus falou, e aí eu vou dar a minha dica também, esqueci, gente. Estava pensando nisso, chegou aqui e esqueci. Mas é você ser completa em Deus. Antes de você sair querendo procurar, meu Deus, quem vai ser meu marido? Porque eu quero casar, porque está na idade. Não. Como o Matheus falou, Deus, ele dá a oportunidade. Deus, ele dá a oportunidade. Mas vamos ser sinceros. Quantos meninos vocês veem na rua o dia inteiro? Passeando? Às vezes, a moça caiu tua bolsa aqui, ou menino da escola. Quantos meninos tem na sala de aula de vocês? Um monte, né? Então, eu acho que você sendo completa em Deus, primeiro, você vai conseguir ter a sensibilidade para entender que aquela oportunidade é de Deus. Então, aí você não vai ter dúvidas, você não vai agir. Porque quando a gente está vazio, qualquer coisa serve. Mas não, quando a gente está cheio, primeiro que a gente é guiado por Deus. Então, quando a oportunidade é de Deus, eu vou conseguir. O Espírito Santo vai ficar, Elise, ó. Tá aí, né? É de Deus. E aí sim, né? E como o Matheus falou também, eu estava também disposta, né? Sim ou não. Se fosse não, também nós seríamos bons amigos, né? Mas, e isso também conta muito, né? Quando você é sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Amém. Agora eu vou dar para você algumas dicas práticas para você encontrar, tá? Que eles falaram bastante, sim, coisas bem profundas, muito verdadeiras. Mas você precisa ser visto, né? Uma oportunidade como essa, você que está solteiro e já tem maturidade suficiente para ter um relacionamento, fique de pé. Você não pode ficar sentado, meu irmão, né? Primeiro passo, você tem que ser visto. Segundo passo, esteja sempre preparado. Como assim? Perfuminho em dia, né? Aquela oncinha na carteira ou aquele valorzinho guardadinho lá, né? Para quando chegar, você não ter problema. Nós temos um jovem aqui na igreja que ele já quitou o carro dele e ele já está construindo a casa dele. Se preparando para casar. E aí ele falou, depois que eu construir minha casa, eu já vou estar pronto para casar. Então, é mais ou menos nessa pegada. Porque não adianta a gente querer encontrar se a gente não tem idade, maturidade, e a gente não consegue nem comprar a nossa própria pasta de dente. Então, não é o tempo. A gente tem que entender que vai chegar um tempo. E quando esse tempo chegar, você precisa estar preparado sempre e ser visto. E com muita oração, querido. Eu não acredito na lei da predestinação, tá? Se você acredita, tudo bem, mas é algo que eu não acredito. Eu acredito que Deus, Ele não fez exatamente essa pessoa para mim, não. Eu acredito no fruto de um relacionamento. Quando a gente se encontra, essa moça aqui, ela veio lá de Belém do Pará, muito linda, e casou com um cara tão feio. Eu orei demais, mas ela quase não orou. Então, bom para mim, né? Mas é isso, gente, né? Não tá ansioso para isso, né? Pode ter certeza que vai aparecer, mas já estou com 30, aí não...
persevera no Senhor, esteja preparado, foque em se preparar. Amém? Amém. Uma outra... Sim, tem 2 perguntas. Quem que é, John? É anônimo? Tá, Alex. Primeira pergunta é como brigar menos ou não brigar no relacionamento? E a segunda é obrigatório casar com 18 anos? Gente, só a primeira, como não brigar muito? Uau, é uma pergunta bem interessante. Mas eu respondo também com uma palavra só: maturidade. Eu penso que essa é a resposta da pergunta, como brigar menos. Eu penso que para uma pessoa entrar num relacionamento, para ela casar, ela precisa ter maturidade. Porque ela não pode jamais entrar num projeto que não é do homem. É um projeto de Deus. Nós estamos sendo inseridos nele. Então eu preciso ter a consciência que eu vou me submeter àquilo que rege as leis de Deus acerca do casamento. Então eu tenho maturidade para entender isso. E aí, com certeza, as brigas não vão ser assim, não vão, talvez, atrapalhar esse relacionamento. Hoje, para a glória de Jesus, nós não brigamos, né, amor? Mas nem sempre a gente concorda um com o outro. Só que a gente senta e a gente conversa. Na nossa casa, diante do Espírito Santo que eu estou falando, ninguém levanta a voz um para o outro. Até porque eu não tenho nenhum problema de audição e nem ela. Então não precisa. Podemos discordar, ter opiniões diferentes sobre um determinado assunto, mas a gente senta, a gente conversa e a gente alinha. Resumindo, casamento é feito para homem e mulher madura, não para criança. Pode falar. Eu acho que um outro ponto-chave também é o porquê que você casou. Você casou para ser feliz ou você casou para fazer a outra pessoa feliz? Porque quando você casa para você ser feliz, você se torna uma pessoa egoísta e exigente. E tudo que a outra pessoa faz para você nunca vai estar bom e sempre vai, acabar em discussão. Agora, quando você casa com o pensamento que eu estou casando para mim fazer a pessoa feliz, eu passo por cima das minhas vontades, eu passo por cima do meu orgulho, para que eu possa fazer aquela pessoa que eu amo, que Deus colocou do meu lado para ser feliz. Então, com certeza, nesses momentos que as opiniões não batem, eu não vou ficar levantando a minha voz e dando os meus argumentos de forma áspera, porque eu estou preocupado em fazer a pessoa que eu amo feliz, e não feri-la e não machucá-la. Glória a Deus. E respondendo a segunda pergunta, é obrigado a casar com 18 anos? Não, você não é obrigado a casar com 18, nem com 20, nem com 25. Você é obrigado a ser maduro o suficiente para entender no que você está entrando. Porque, olha só, eu conheço, de verdade isso, eu conheço homens de 25, às vezes 30, até mais velho do que eu, que não têm a maturidade de um homem de 18 anos. E eu conheço jovens com 17, 18 anos que têm muita maturidade e que já está preparado. Então, a questão não é a idade que está no seu RG, é como você se comporta, é como você está. Não é obrigado a casar com 18, não. Se você já tem estrutura emocional suficiente com 16 anos, seus pais autorizaram, se você já tem estrutura financeira com 16 anos, você tem a bênção dos seus pais, com certeza você pode casar. O que você não pode é tirar uma donzela da casa do seu pai, onde ela tem tudo do bom e do melhor, para fazer ela sentir falta de algumas coisas. Então é esse o cuidado que nós precisamos ter, não é na idade, mas sim na maturidade.
naquilo que está aqui, ó. Amém? Vai. Essa que você falou, ela está aqui, então não adianta perguntar, que é qual a idade certa para começar um relacionamento. Então, o Nando respondeu que não tem idade, né? E sim maturidade. Essa também a pastora já respondeu. Gosto de uma pessoa, mas meus pais não concordam. O que eu faço? O que fazer? Você vai continuar? Você vai continuar, vai persistir ou você vai vazar? É melhor obedecer, né? Você quer falar, pastora, mais um pouquinho sobre isso? Eu penso que, como eu já falei, né? Se teus pais, que são as pessoas que mais te amam aqui na Terra, não sentem paz, não acham que é bênção para a sua vida, sai fora antes que você se machuque, sai fora, né, antes que você acabe, né, se frustrando com esse relacionamento. Porque os seus pais, eu digo assim, os seus pais são as pessoas que mais torcem para que você seja feliz, que mais torcem para que você encontre uma pessoa, né, que vá cuidar de você, que vá te fazer, ou um homem, uma mulher feliz. Pode ter certeza que eles são as pessoas que mais torcem por isso. Mas se eles dizem, olha, não é para você, né, então ouve o conselho, porque você vai evitar frustrações, vai evitar muitas lágrimas, né, e muito choro no futuro. Amém? É interessante que algumas pessoas, elas até começam a orar e os pais até vão contra, né? E ela persiste. Eu garanto para você, se você fez um propósito com Deus um determinado tempo e Deus não mudou o coração dos seus pais, por favor, cuidado, não leve isso adiante. Por quê? Porque o mesmo Deus que Ele confirma no meu coração, Ele vai confirmar no coração dos meus pais, né? Então, mas meu pai, ele não é cristão, ele não é crente, mas ele não aceita, ele não sabe que o menino é bênção, é do louvor, pastor. Ele parece um anjo cantando, é homem de Deus, ele profetiza. Mas se o seu pai, por mais que não é cristão, ele não concorda, ele não aceita, você orou, Deus não mudou o coração, cuidado, foge, espera em Deus. Pode? Falando nessa questão que Deus ele move os corações dos pais, né? Eu vim lá do Paraná, do Paraná, então eu vim buscar o meu marido de longe. E quando eu entrei no Romance Real, eu liguei para o meu pai, assim, quando, né, surgiu um sentimento, eu liguei para o meu pai, e já faz uns 7 anos que eu moro, né, sem a minha família, longe da minha família, e eu liguei para o meu pai e falei, pai, eu estou gostando de um garoto, assim, e o meu pai, ele era muito ciumento e extremamente bravo, e aí eu falava para o Mateus, amor, você se prepara, porque quando chegar lá, porque nós viajamos juntos, né, até a casa do meu pai, que é lá no Paraná, e aí eu no ônibus falava, Deus, né, por favor, e eu liguei para o meu pai, preparei ele, falei, ó, pai, né, eu quero casar, Romance Real é assim e tal, e expliquei para ele do propósito, né. E aí eu lembro que eu ficava com muito medo, porque o Mateus, ele foi o meu primeiro namorado, né, e o meu único. E aí eu estava com muito medo da reação do meu pai, porque normalmente você vai levar o namorado para jantar, para almoçar. Eu não, fui levar para ficar 5 dias lá com meu pai. Então, se meu pai não gostasse dele, gente, daí o que ia acontecer? E eu ali orando e tal, eu falei, Mateus, se prepara, porque meu pai vai estar com uma cara fechada, ele vai estar assim e tal, né? E aí, quando chegou assim, aí como eles moram no sítio, né? A gente desceu na BR ali, ele veio nos buscar. Aí ele pegou, tipo, oi, Mateus, que prazer te conhecer, não sei o quê. E eu fiquei assim, não é meu pai. Daí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu falei que o pai era brabo. E o pai falou que não via a hora de conhecer o Mateus. E o Mateus olhava para mim e o pai, e aí, Mateus, que prazer te conhecer, não sei o quê. E eu fiquei, meu Deus, cadê meu pai? Tipo, por quê? Porque eu estava orando, porque eu estava buscando. E eu falava para Deus que eu queria uma confirmação de todos os lugares, né? Principalmente dos meus pais, que estavam longe, mas que eu sempre honro a vida deles e sempre, né, quando eu era solteira, sempre estava lá avisando eles o que eu estava fazendo e para onde eu estava indo e tal. E aí foi muito bacana essa confirmação também, e aí deu tudo certo. Os 5 dias foram de paz e amor, né? E amém. Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta aí?
Só tem um povo sabido aqui, né? Amém? Podemos encerrar então? Sim ou não? Não? Olha só, tem uma pergunta aqui que foi feita por alguém. Com certeza, né? Cadê aquela? Essa aqui. Eu quero namorar, mas tenho 15 anos. Posso? Isso foi feito lá no Instagram. Assim, gente, a gente não está aqui para falar o que você pode e o que você não pode fazer. Mas é como eu falei, a gente falou, você precisa ter uma estrutura emocional. Não é aconselhável. É aconselhável que você dedique-se em conhecer o Senhor Jesus, em buscar saber o que você quer para o seu futuro, o que você vai ser quando crescer, enfim. É mais ou menos por aí, pastores. Querem falar algo sobre isso? É como você falou, não tem 15 anos. Pela pergunta, é uma moça. É uma moça. Gente, o negócio é não estar desesperado, viu, gente? Pelo amor de Jesus. Vocês têm que crescer realmente a conhecer Jesus. Vai chegar o tempo, vai. Mas calma, calma. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Se você tem maturidade, seus pais concordam, glória a Deus. Olha só o que diz na parte B do versículo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Ele está falando aqui para os jovens, tá? Seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. O que, às vezes, nos preocupa é os jovens tão doidos para casar, que é um negócio, sabe? Rapaz, ele não pensa no processo. Não pensa numa estrutura, como foi falado. Até a Vanessa está rindo aqui, né? Uma estrutura emocional, estrutura financeira, né, física. Os meus pais concordam. Eles já pensam logo lá na frente. Naquele dia, meu irmão, a perninha vai tremer. Mas não, meu irmão, até lá tem um processo. Calma. Então, pureza, que o Senhor possa encontrar pureza nos nossos corações. E aquele dia vai ser maravilhoso. Com certeza, vocês vão desfrutar de todas as bênçãos de Deus dentro do casamento no tempo certo. Mas sem pressa, relax. De boa, né? De boa, procurando conhecer Jesus, servir a Jesus a cada dia mais. Se preocupe somente com isso. Estudar há 15 anos, você não terminou nem o colegial. Qual é a faculdade que você vai cursar? Depois de casado? Pagar 1.000, 2.000, 3.000 reais numa faculdade, como? Vai parar de estudar? Um terreno aqui em Navegantes, só para refrescar a sua cabecinha, custa quase 200 mil reais. Construir uma casa, quase esse mesmo valor. Manter uma casa... Lucas, diz aí, tá fácil manter a casa, filho? Casado 1 ano e meio. De vez em quando a gente bate um papo lá, meu Deus do céu e tal. O negócio está pegando. Entendeu? Então, descansa seu coração, que o seu tempo vai chegar. Eu creio, vai chegar. Mas você precisa estar preparado para isso também. 15 anos, não se preocupe com isso agora. Só complementando, às vezes eu sei que não faz muitos anos, já fui adolescente, e a gente acha que o namorar é aquela coisa mais gostosa da vida, né? Beijar na boca, ter alguém do lado. Mas agora eu quero que os casados levantem as mãos aqui. Quem é casado? Levanta a mão, por favor. Tá, temos bastante casados aqui. O namoro, ele nada mais é que um relacionamento a dois, né?
É fácil ter um relacionamento a dois? Os casados aí respondem. É só um mar de rosas? Entendeu? Então, um relacionamento a dois, né, não é aquilo que a gente fantasia na nossa cabeça. O beijar na boca é bom, só que, eu vou dizer uma coisa, né, um relacionamento a dois não se deriva só de beijo na boca. Você começa a namorar, né, o primeiro mês é uma maravilha, segundo mês, terceiro mês, uma das coisas que vai faltar bastante é o beijo na boca. Porque já vai começar a vir as briguinhas, porque, como a gente fala, às vezes começa a namorar cedo, não tem a maturidade para esse relacionamento. Então, já começa as briguinhas, o ciúminho, aquelas confusõezinhas de um namoro. Então, assim, a gente precisa entender que um namoro não é só a parte boa que a nossa mente cria, né? Um namoro, ele é um relacionamento a dois. E se a gente não tiver maturidade para isso, né, as nossas expectativas vão ser frustradas e a gente vai acabar, assim, se ferindo, se machucando emocionalmente. Então, se você tem 15 anos, o meu conselho é, né, busque em Deus, vai estudar, vai realmente se preparar para o teu futuro, porque quando a gente começa tudo muito cedo, a gente acaba sofrendo consequências. Eu vou dizer por mim e pelo meu esposo, aquilo que a gente viveu. Eu, né, comecei a namorar muito cedo. Nós casamos, eu tinha 15 anos de idade. Hoje, a minha família é uma bênção, para a glória de Deus, é o melhor presente que Deus me deu. Eu não me arrependo disso. Mas eu posso dizer que foi um mar de rosas todo o tempo? Não. A gente teve muitos problemas, a gente teve, assim, momentos do nosso casamento muito difíceis, porque a gente começou um relacionamento sem maturidade, sem estar pronto para isso. Tive filhos cedo, meus filhos, para mim, são a melhor coisa que aconteceram na minha vida. Eu não me arrependo e nunca me arrependi. O meu sonho do meu Luquinhas eu tenho, o meu Natan eu tenho, a minha Nathalie eu tenho, que são, assim, presentes de Deus para nossas vidas. E eu sou muito feliz por isso. Mas por falta de maturidade minha, por falta de maturidade do meu esposo, os nossos filhos sofreram muito com isso. Essa pergunta que saiu aqui no meio de brigas no relacionamento, eu sei que talvez é coisas que acontecem dentro de casa. Por quê? Por falta muitas vezes dessa maturidade, por falta muitas vezes desse entendimento no relacionamento. E isso, nossos filhos sofreram muito com isso. Então, um conselho que eu sempre dou, né, para todos que vêm perguntar, você quer namorar, você quer ter um relacionamento a dois? Se prepare para isso. Né? Se prepare emocionalmente, se prepare com maturidade para isso. Não tenha pressa, porque o melhor de Deus vai vir na tua vida. Mas não apresse esse momento, não atropele as coisas, porque às vezes a gente acaba atropelando, querendo algo cedo demais, e nós não estamos prontos para isso. Amém? Eu meio que respondi essa no Instagram, e a idade, ela não quer dizer maturidade, né? Eu acredito que foi o pastor João que falou também, o Nando falou um pouco, né? E namoro, não existe, né, namoro na Bíblia. Então, você que é cristão, você está aqui é porque você quer aprender, né? Você quer buscar ao Senhor. E se você quiser namorar com 15 anos, né, ou já está namorando, você já está indo contra a palavra, contra os princípios. A gente segue tantos princípios da Bíblia, aquilo que nos favorece, mas quando a gente não quer, a gente, né, larga de mão, a gente só quer seguir aquilo que nos favorece. Então, espera mesmo, né? Se eu pudesse, na verdade, não tem nem como voltar no tempo, mas eu iria aproveitar muito mais, porque eu casei com 18, eu acho que dá para aproveitar mais, né? Mas agora eu estou casada, estou muito feliz. Triste para mim, não sei como voltar, mas um conselho é que vocês esperem. Esperem no Senhor e vai. Glória a Deus. Só para não ficar nas palavras deles aqui, eu vou falar o que o apóstolo Paulo ele fala para nós em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 27 e 28. Estás casado? Não procure separação.
está solteiro, não procure casamento. Todavia, se te casares com essa atitude, não pecas. Não, se você casar, você não está pecando, está tudo certo. Da mesma forma, se uma virgem vier a se casar, também por isso não comete pecado. Contudo, aqueles que se casam enfrentarão uma série de dificuldades nessa vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Isso é o apóstolo Paulo nos dando um conselho. Amém? Glória a Deus. Alguém quer fazer alguma pergunta? Olha lá, ó. Levantou a mão lá. É marido e mulher. Como vocês souberam que era? A história da Bíblia. É a história da Bíblia, gente. Então, a nossa confirmação foi... Quando a gente começou a fazer o Romance Real, né? Então, eu estava apaixonada, e estava tudo certo. Daí eu tinha o meu celular, daí tinha a foto do Mateus na capa, e daí o negócio... era aquela loucura. E eu via que aquilo não era certo, né? Eu falei, Deus, opa, eu tô alimentando o quê? O meu espírito, a minha comunhão com o Senhor para ouvir a sua voz e o que o Senhor quer, ou estou alimentando as minhas fantasias, né? Eu estou alimentando o meu desejo de querer casar com o Mateus. Então, eu falei, tem alguma coisa errada, vou mudar. Tirei tudo que era relacionado do Mateus que eu pudesse ver. Aqui na igreja, nós não conversávamos, então, eu olhava para o Mateus e fazia, e ele olhava para mim e fazia, e era tão engraçado que, às vezes, na festa das colheitas, a gente fazia o corredor, lembra, pastor? Daí os alimentos vinham até aqui, né? E aí, como a gente não conversava, às vezes ele pegava uma caixa de leite e eu estava ali no corredor, ele vinha de lá até aqui me olhando, colocava a caixa de leite. Então, era muito engraçado. A nossa comunicação era assim, a gente não conversava. A gente ficou 2 meses sem nenhum contato verbal até, não conversava. E aí, eu percebi um dia... nossa história é meio que de resgate, né? A nossa história, tanto eu resgatando ele e ele me resgatando. E aí eu percebi que ele não tinha Bíblia. E eu vou casar com alguém que não tem Bíblia, que não tem a base, né? Como o pastor falou, né? Que não vai saber o propósito que ele vai exercer no meu lar. Então, pera aí. E aí nós romanceamos 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E aí, dia 10 de setembro, né? Dia 10 de setembro era a nossa resposta, depois de 2 meses e meio, 3 meses de oração. E aí, eu mentalizei e falei, Deus, se até o dia 10 ele comprar uma Bíblia, eu vou falar sim. Se ele não comprar uma Bíblia, não quero saber, eu vou entender que é o não do Senhor. E eu não falei, não joguei essas palavras no ar. Eu mentalizei, eu foquei ali, né, o meu espírito com o de Deus, e eu mentalizei isso. E aí, quando foi dia 10, eu trabalhava, né? Lá em Itajaí, e aí eu abri o status do celular e estava lá, chegou. Tinha 2 livros e uma Bíblia, para a glória de Jesus. E aí, quando a gente foi conversar, e aí eu ficava tão feliz, porque, tipo, eu fiquei feliz com o sim, mas eu fiquei feliz de Jesus me responder, e eu ficava, obrigado, Jesus, porque o Senhor me respondeu. E era muito engraçado que eu não orava assim, Deus, eu quero casar com o Mateus, Senhor, então... que ele aceite, né? Fala assim para ele, não. Eu orava abençoando a família dele, abençoando os planos dele, abençoando os sonhos dele. E aí era muito engraçado que toda vez que eu orava pelo Mateus, e orava abençoando a vida dele, tinha um momento que eu nem estava mais orando pelo Mateus, gente. Eu estava ali, sabe, porque o meu quarto enchia da presença de Deus de uma forma tão grande assim que eu esquecia do Mateus. O Mateus estava longe lá e eu estava lá com Deus e era tão gostoso. E eu percebia isso em vários momentos da oração, quando eu orava pela vida dele, né? E quando a gente foi lá para falar um para o outro, né? A gente sentou lá na mesa, gente, num dia de chuva, nós comendo açaí, num dia de chuva, tudo molhado, porque ele tinha moto e a Gabi foi me levar também. E aí ele estava lá, e daí eu falei, daí, né? Daí ele falou, não, por mim é assim, já começou assim. Aí eu falei, opa. Aí eu fui, tipo, sim. E eu fui e falei, né, da Bíblia e tal. E aí ele começou a chorar na minha frente. E eu fiquei, meu Deus, amor, só tá nós 2 aqui, é só nós 2. Hoje não é verão, é inverno, nós comendo açaí na chuva. E aí ele falou assim, é porque eu estava rastreando e daí estava para chegar só
dia 14, e aonde a gente mora é muito ruim de correio, então sempre atrasa as coisas, não adianta nada. E exatamente dia 10 a Bíblia chegou na casa dele. Uau, que top. Quer confirmação melhor que essa, meu irmão? Queridos, nós temos uma pergunta aqui que vai ser respondida bem rápido, pastor João. Ou pastor Eliane, vocês aí. Se no casamento, né, se no relacionamento, no casamento, tem muita briga, é melhor separar? Foi uma pergunta anônima, tá? Eu não vou falar que foi o Rafael que fez, tá? Foi anônima, ele foi o porta-voz, estou brincando. Estou brincando. Não. Essa assim, pergunta eu penso que ela é muito séria, né, pastor? Assim, gente, muito importante. O pastor Jadilson está aqui e ele pode me ajudar, tá, pastor? Se eu dar aqui um deslize na minha resposta acerca dessa pergunta. Biblicamente falando, nós não encontramos respaldo para essa separação. Correto, pastor? Não encontramos. Exceto em um caso mais grave, talvez, de adultério, ou um risco de morte, né? Tem risco de morte, foi comprovado isso, já teve ameaças gravíssimas, né? Agressões e tal, aí também, para resguardar aquela vida, aí sim nós podemos agir para um divórcio, para uma separação, que mesmo assim ela vai trazer danos terríveis para os dois lados. Pastor, é isso aí. Então, biblicamente falando, só por causa das discussões, nós não encontramos respaldo, exceto de acordo com essas duas coisas que eu falei. Eu penso que reformar uma casa dá mais trabalho que construir uma nova, né? Mas o amor, ela é uma decisão. Eu decido amar, eu decido mudar, porque quando eu entendo o valor de um relacionamento, o valor de uma família, eu vou pagar o preço para que o meu relacionamento mude. Então, eu vou pagar um preço, nem que seja alto, mas eu vou me corrigir, a minha outra metade também vai crescer, vamos buscar ajuda, e nós vamos crescer, e esse casamento, em nome de Jesus, já declaramos que já é uma bênção, em nome de Jesus. E um conselho, não sei se essa pessoa que fez essa pergunta está aqui, ou se foi o filho de alguém que fez, é um conselho, busque ajuda, né? Não dê fim à sua família, busque ajuda, né? Busque pessoas que vão te ajudar, vão ajudar a sua família a trazer os céus para esse relacionamento, a trazer Jesus para esse relacionamento. Porque, com certeza, aqui, lá em Itajaí, tem muitas pessoas dispostas a ajudar casamentos a serem restaurados. Eu precisei muito de ajuda, querido. Casei crente, mas precisei. Se não fosse Jesus na minha vida e os meus líderes, eu já estava separado. Não seria o pastor de jovens de vocês. Porque eu vou separar. Mas não, pessoas me ajudaram, pegaram na minha mão. Não, vem cá, vamos reformar a sua casa. Vamos reformar. E reformamos. Está bem bonita agora. Perdão, Vanessa. E eu digo que essa questão que o Nando falou de procurar ajuda, eu e meu esposo somos prova viva de que isso realmente funciona. Porque o nosso casamento realmente era muito difícil, com muitas brigas, né? E, com certeza, quando a gente aceitou ajuda, né, o nosso casamento ele passou a ser um pedacinho do céu dentro do nosso lar. Tivemos, verdadeiramente, a partir dali, um lar de verdade para oferecer para os nossos filhos. Então, essa ajuda é muito importante, porque muitas vezes sozinho a gente não consegue caminhar e não consegue fazer com que esse relacionamento tenha um bom andamento. Você já pensou se todas as vezes que viessem as brigas eu tivesse que separar do Nando? Eu iria querer casar de novo. E se tivesse briga de novo, eu ia ter que separar. E aí ia ficar com o mundo inteiro até morrer? Né?
Então, casamento não é namorinho para você ir ali, fala o que quer, briguinha, separa e volta de novo e arranja outro. Não. É para isso que você tem que se resguardar, conhecer a pessoa e casar. Não tem como estar separando e casando com outro, né? Como trocar de figurinha, né? Não quero mais aqui, larguei, vou para a próxima. Assim a gente vai provar do mundo inteiro e não vai encontrar felicidade, porque a gente que faz dar certo, eu acredito que foi o Mateus que falou isso, é a gente que faz dar certo. Amém. Glória a Deus, querido. Vocês gostaram? Amém. Então você pode aplaudir Jesus na vida dos nossos casais, modelos aqui? Amém. Amém. Preciso de 2 voluntários aqui para me ajudar. Para me ajudar com as cadeiras. Pessoal, Sérgio, se vocês quiserem já ir se organizando aqui, tá? É bem rápido aqui a minha parte agora, tá bom? Se alcança para mim aqui, por favor. Me ajuda aqui. Isso. Muito obrigado. Gente, o dia que vocês cansarem do Sérgio e da Tati lá, manda eles para cá, tá? Pode mandar para cá. Amém? Glória a Deus, queridos. Você foi abençoado com esse painel? Serviu para alguma coisa? Pelo menos para te irritar? Se serviu pelo menos para te irritar, está ótimo. Amém? Fomos muito abençoados pela vida dos nossos pastores, Mateus e Lise, e da minha esposa, né, Vanessa. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo 7. Você que está aqui hoje, eu quero encorajar você que é solteiro, tem o desejo de casar, eu quero encorajar você a mergulhar nesse capítulo aqui. Mergulhar. Ontem eu tive mergulhado nele assim, meu Deus, como eu aprendi tantas coisas. O capítulo todo mesmo, você pode comer, que é muito bom. Olha só, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. O que desejo de fato é que estejas livres de preocupação. Quem não é casado pode se entregar aos assuntos do Senhor, em como mais poderá agradar ao Senhor. E o tema dessa mensagem seria, enquanto isso. Enquanto isso o quê? Enquanto eu não caso, enquanto eu não encontro alguém para me relacionar de uma forma íntima, enquanto não chega o tempo, a idade, os recursos para mim casar, o que é que eu vou fazer? Enquanto isso, nós vamos nos dedicar ao Senhor, querido. Você vai se dedicar, olha só, eu anotei algumas coisas aqui, vai ser muito rápido isso aqui. Se você quiser já baixar as luzes aí, meu amigo, fica à vontade. Enquanto isso, vou servir a minha casa. Enquanto isso, eu vou levar Jesus para a minha casa. Enquanto não chega o meu tempo de formar a minha família, eu vou revelar Jesus na minha casa. Eu vou servir os meus pais, eu vou servir de modelo para os meus irmãos, para que eles encontrem a Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo ele está falando aqui, o que desejo de fato é que estejas livres de preocupação, ou seja, eu não quero que vocês fiquem ansiosos, preocupados com essas coisas, mas antes que vocês aproveitem o tempo que vocês estão vivendo. Se você chamar o pastor João, ele é novo, é bonitão, mas tem algumas coisas já que ele já não consegue fazer. Inclusive, ele contou uma história para nós que estava ensinando a Nath a andar de bicicleta e, de repente, travou. Porque a idade chega um dia. E enquanto nós temos vigor, somos jovens, somos novos, como a palavra declara, jovens, sois fortes, porque vocês já venceram o maligno. Nós precisamos nos dedicar a servir ao Senhor Jesus, com tudo que temos e com tudo que somos. Enquanto isso, vou servir a minha casa. Enquanto isso, vou servir na minha igreja local. Enquanto isso, eu vou me dedicar na minha igreja local, ajudar a cuidar das crianças, vou virar a tia dos pequeninos lá, embora eu seja novinha ainda, mas vou virar a tia dos pequeninos, vou servir, vou ajudar na mídia, vou aprender a fazer alguma coisa para servir na minha igreja local.
Eu quero ser aquele cara que vai limpar o chão, talvez da igreja, alguma coisa eu vou fazer. Enquanto não chega o meu tempo de casar, eu vou servir na minha igreja local. Vou me dedicar em aprender a liderar uma célula. Vou me dedicar em aprender a evangelizar para trazer pessoas para conhecer Jesus e desfrutar da alegria da salvação que eu desfruto. Enquanto esse tempo não chega, enquanto isso, vou me dedicar em conhecer a Jesus. Enquanto isso, eu vou me dedicar em conhecer a Jesus. Por quê? Porque essa é a vida eterna, que me conheçam. Jesus fala isso no Evangelho de João, capítulo 17, se eu não estou enganado. Enquanto esse tempo não chega, enquanto eu não vou formar a minha família, eu vou me dedicar em conhecer a Jesus, em me aprofundar na sua palavra, conhecer as promessas de Deus para mim. Porque se eu estiver fundamentado na palavra de Deus, o diabo ele não vai me enganar. Não vai ser qualquer canela seca que vai me enganar. Não vai ser qualquer playboyzinho bonitinho que vai me tirar da bênção, porque eu conheço a Jesus. Eu conheço a forma como Ele me olha, eu conheço a forma como Ele me vê, e eu não aceito me entregar para ninguém que não me olhe da mesma forma que o meu Jesus me olha. Enquanto esse tempo não chega, eu preciso me dedicar em conhecer a Jesus. Eu preciso me dedicar em entender as promessas que Ele tem para mim. Enquanto isso, eu vou buscar conhecer o meu chamado, entender para que Jesus me chamou, entender como eu posso servi-lo, entender qual é o dom que Ele me deu. Enquanto esse tempo não chega, eu posso me dedicar em aprender a tocar um instrumento, fazer aulas de música para poder louvar o nome dEle, enquanto um culto poderoso acontece. Enquanto esse tempo não chega, querido, não devemos estar preocupados com quem iremos nos casar, mas sim em como agradar a Jesus. Porque nós estamos na idade certa para fazer com que essa cidade seja transformada pelo poder de Deus. Mas enquanto as nossas prioridades estiverem invertidas, isso não vai acontecer. Porque até que chegue o dia do seu casamento, existe um caminho a percorrer, existe um processo. E enquanto esse processo acontece, o que você vai fazer? Enquanto isso, vou me gastar cumprindo o ID do Senhor, como está escrito em Mateus 28:19. Você sabe que nem todo mundo foi chamado para ser um pastor que vai conduzir uma igreja, mas todos os filhos de Deus, todos aqueles que confessam que Jesus é o Senhor, essa pessoa, ela foi chamada assim para discipular pessoas. Enquanto esse tempo não chega, eu vou me dedicar em ganhar vidas para Jesus. Eu vou me dedicar em fazer discípulos de Jesus, porque esse é o sonho dele para a minha vida. Eu gosto muito de uma frase, a frase da minha vida. É tão assim, injusto, quando eu conheço um lugar que tem pão de graça, e vou lá todos os dias me saciar, mas eu tenho um monte de amigos que passam fome, e eu não levo eles para comer desse pão de graça. É injusto, não é justo, querido. Nós precisamos viver de fato o ID do Senhor Jesus. Não fique preocupado com o seu futuro casamento, que será daqui a alguns anos. Não, querido. Enquanto isso, dedique-se ao Senhor Jesus. Se coloca de pé.